Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade o tema vai ser a proteção dos santos na grande tribulação. Qual será a forma que Deus usará para proteger os santos, ou seja, a igreja no período da ira de Deus, no período da grande tribulação? Enfim, será que a forma de proteção que Deus vai usar é retirando a igreja da terra antes de começar o período chamado a ira de Deus? Será que é assim que Deus vai proteger o seu povo, retirando da terra para o céu, para lá passar 7 anos, ou 3 anos e meio, ou 1000 anos, conforme dizem os adventistas? Os pré-tribulacionistas dizem que Deus protegerá o seu povo retirando-os da terra para o céu, e lá passam 7 anos. Os mesotribulacionistas, por sua vez, eles dizem que Deus retirará o seu povo na metade da grande tribulação, porque quando chegar aos 3 anos e meio, aí é que realmente começa a chamada grande tribulação. Então, a igreja ela passará pela primeira metade, mas quando chegar no meio, para o início da segunda metade, que é a grande tribulação, então a igreja será retirada para o céu e lá passará 3 anos e meio no céu, para 3 anos e meio depois retornar aqui para a terra para reinar com Cristo 1000 anos. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem então que Deus livrará a sua igreja como da destruição da terra, do caos, do fogo, retirando a igreja para o céu, e lá ela passa 1000 anos, enquanto que aqui, durante 1000 anos, a terra estará num verdadeiro caos, onde somente Satanás está aqui, não tem nenhum ser humano, tudo foi destruído. 1000 anos depois, a igreja retorna com Cristo. Todas essas questões, elas são disseminadas no meio do cristianismo. Bom, e por isso, eu começo este vídeo mais uma vez fazendo a pergunta: a proteção dos santos na grande tribulação. Como é que Deus vai proteger os santos na grande tribulação? Qual é a forma que Deus vai usar para proteger os seus santos no período da grande tribulação? Antes de eu responder esta pergunta, bom, eu quero ler aqui para vocês Romanos 5:9. Olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 5 e versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa que o apóstolo Paulo está falando? É a ira de Deus que cairá no período chamado as dores de parto do Mashiach. Essa expressão, as dores de parto do Mashiach, ela é muito frequente e corrente na tradição judaica. Por exemplo, o Talmud ele fala nas dores de parto do Mashiach. O Talmud ele se refere muito, ele descreve esse período chamado as dores de parto do Mashiach, onde apenas os ímpios sofrerão a ira de Deus. Quanto aos judeus fiéis à Torá, eles permanecerão aqui na terra, mas eles não sofrerão os flagelos da ira de Deus, eles não experimentarão das dores de parto do Mashiach. Os fiéis à Torá, os verdadeiros seguidores de Moshe ou de Moisés, eles não experimentarão das dores de parto do Mashiach. Então, as dores de parto do Mashiach, de acordo com a tradição judaica, o Talmud ele explica muito bem isso, ele é caracterizado por grandes cataclismos, grandes acontecimentos no céu, na terra, destruição em massa de homens, de animais, mas os santos, os fiéis à Torá, eles não sofrerão nada das dores de parto do Mashiach. Eles serão totalmente protegidos. Arrebatados para o céu? Não, protegidos aqui na terra. E aqui sirva de introdução. Deus sempre livrou o seu povo, atente bem, Deus sempre livrou o seu povo, Deus sempre guardou o seu povo aqui na terra. Sempre. Onde foi que Deus livrou Ló e guardou Ló? Aqui na terra. Tirou ele de Sodoma e de Gomorra e de Zeboim e botou para a terra de Zoar, se não me falhe a memória. Tá certo? Então, é assim que Deus guardou os homens. Como foi que Deus guardou Noé e sua família?
tirou para o céu? Não, fez com que ele mandou ele construir uma arca, porque não tinha para onde ele, aqui na terra, ser guardado, visto que o dilúvio foi universal. Na perspectiva do autor de Gênesis, o dilúvio foi universal. Então não tinha para onde ele correr aqui para a terra, porque o dilúvio foi universal. Então qual foi a forma que Deus encontrou para guardar Noé e sua família? Noé constrói uma arca para você, para sua mulher e para os seus filhos. E manda entrar todos os animais, tá certo? Os limpos são 7 pares e os não limpos manda entrar um par, de 2 em 2. E assim Noé fez. Então, onde foi que Deus guardou Noé? Aqui nesta esfera. Aqui nesta esfera. Todos os exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada de Deus guardando o seu povo, livrando o seu povo da ira de Deus, e o dilúvio foi uma manifestação da ira de Deus, a destruição de Sodoma e Gomorra foi também uma manifestação da ira de Deus. Em todos esses casos, Deus guardou o seu povo aqui. Não precisou retirar para a terra. Não precisou. Tá certo? Então vamos lá. Eu dei esses 2 exemplos da proteção dos santos. Outro exemplo, bem mais próximo. Onde foi que Deus protegeu os israelitas quando a ira de Deus era derramada ali na terra do Egito, sobre Faraó e sobre os seus servos? Deus ele retirou o seu povo para o céu? Pergunto, de acordo com o relato, leia lá de Êxodo, capítulo 7 até o capítulo 7 até o capítulo 14. Leia lá, você vai ler sobre as 10 pragas. As 10 pragas que avassalaram o Egito, que arrebentaram com o Egito. Mas onde foi que Deus, como foi que Deus guardou os israelitas? Tirando-os para o céu? Não, aqui na terra. Colocou eles na terra de Gósen. Na terra de Gósen não houve praga. Não houve praga. Quando o anjo da morte passou a noite, como foi que Deus livrou os israelitas? Diz para eles passarem sangue nas vergas das portas. E o anjo da morte, ele passava na porta que não tinha o sangue, ele entrava e destruía todos. Mas na porta que ele viu sangue, nas ombreiras da porta, nas virgas ou nas vergas da porta, ele não entrava. Então, como é que Deus, mais um exemplo, como é que Deus livrava o seu povo? Era aqui na terra. Era aqui na terra. Aqui na terra. E não se esqueça, Deus só não livrou Noé literalmente na terra, deslocando ele para outro local, porque o dilúvio foi universal. Não tinha para onde ele mandar Noé, vai para esse lugar, para aquele, não, porque o dilúvio foi universal. Do ponto de vista bíblico, foi universal. Então, a forma que Deus encontrou de guardar Noé e sua família foi: construa uma arca. Mas o livramento foi nesta esfera. Por que eu dei todas essas ilustrações? Quando Paulo diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Esta ira que Paulo está se referindo aqui é uma ira que cairá anos antes da manifestação do Messias. O que na tradição judaica esta ira é chamada de as dores de parto do Mashiach. Então, a ira de Deus aqui, ela se manifestará em forma de flagelos. Se você quiser entender melhor qual é a natureza da ira aqui, leia o livro do Apocalipse. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, são manifestações da ira de Deus contra os ímpios apenas. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, tudo aquilo que provém da abertura do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, ali é a manifestação da ira de Deus, destinada contra o mundo ímpio, contra os ímpios. Os santos nada sofrerão. O que as trombetas soam, as 7 trombetas, e dali vem flagelos, vem desastres, ali são manifestações da ira de Deus, destinadas apenas contra os ímpios. As 7 taças, que é a manifestação última da ira de Deus. As taças, o que advém das taças, na verdade, são manifestações físicas, visíveis,
palpáveis da ira de Deus. E as taças serão derramadas contra quem? Contra os ímpios. Será que vai existir apenas ímpios aqui na terra? Não. Nós vamos mostrar na Bíblia Sagrada que os justos estarão aqui na terra quando as taças da ira de Deus serem derramadas sobre a besta e seus adoradores. Vamos mostrar, de acordo com o Apocalipse, que os santos, a igreja, estará aqui na terra quando os 4 primeiros selos serem abertos para a ira de Deus ser derramada. Quando as trombetas soarem, os santos estarão aqui na terra e não serão atingidos pelo juízo ou pelos flagelos que advêm dos selos, das trombetas e das taças, ok? Vamos para 1 Tessalonicenses 1,10. O que Paulo diz aqui? Ó. Vou começar aqui por Paulo e a gente vai para Apocalipse. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Mais uma vez, a ira que Paulo se refere em Romanos 5,9 é a mesma ira aqui, ó, ira futura. Não se trata aqui de uma ira já no presente, mas uma ira futura. Esta ira futura que Paulo se refere, volta a dizer, na tradição judaica, quem conhece o Talmud muito bem, esta ira de Deus, ou ira futura, ela é tratada como as dores de parto do Mashiach. As dores de parto do Mashiach são caracterizadas por grandes juízos, por grandes cataclismas, catástrofes, terremotos, maremotos, fogos caindo do céu, grandes sinais que destruirão milhares de homens, mas os santos não sofrerão nada no período das dores de parto do Mashiach. E Paulo conhecia muito bem este conceito. E quando ele diz aqui, ó, e esperar dos céus. Ora, esperar dos céus onde? Aqui na terra, para começo. Esperar dos céus onde? Paulo está falando esperar dos céus. Quem? Jesus Cristo. Esperar onde? Aqui na terra. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Ainda aqui, 1 Tessalonicenses 5,9, o que diz aqui? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu aproveito para lhe falar que no livro do Apocalipse existem 2 iras. Primeiro, quando Paulo diz porque Deus não nos destinou para a ira, os pré-tribulacionistas vão dizer que a ira aqui diz respeito a 7 anos da grande tribulação. Não. A grande tribulação, até mesmo de acordo com o Talmud, que refere-se às dores de parto do Mashiach, durará de fato, alguns rabinos opinavam que duraria 7 anos. Antes do Mashiach se manifestar, haveria as dores de parto do Mashiach que teriam a duração, ou que terá uma duração de 7 anos. Agora eu quero que você entenda o seguinte, porque Deus não nos destinou para a ira. Paulo não está dizendo porque Deus não nos destinou para passar 7 anos aqui na terra, durante o tempo que a ira de Deus vai ser derramada. Não é isso que Paulo está dizendo. A ira de Deus aqui é uma coisa. O período de 7 anos da grande tribulação é outra coisa. Aqui eu aproveito para lhe dizer que o livro do Apocalipse ele apresenta 2 níveis de tribulação e 2 espécies de ira. Há uma grande tribulação para o povo de Deus, proveniente de Satanás, por meio da besta e de seu falso profeta, e há uma grande tribulação proveniente de Deus. Esta grande tribulação proveniente de Deus, ela será destinada para os ímpios, manifestada em forma de flagelos, demônios. É só você ler. 1º selo, 2º selo, 3º selo, 4º selo, ali manifesta a ira de Deus. Contra quem? Contra os ímpios. Ali é uma grande tribulação contra os ímpios. As trombetas, elas anunciam grandes juízos que manifestam a ira de Deus. Contra quem? Contra os ímpios. As taças da ira, as 7 taças, manifestam a ira de Deus destinada contra os ímpios. Mas os santos estarão aqui na terra. Tá certo? Então, vamos lá. Existem 2 tipos de ira no livro do Apocalipse. Já expliquei, uma ira de Deus é destinada para os ímpios, mas existe a ira de Satanás,
Eu quero ler aqui para você, não estava aqui no meu cronograma, mas já que estamos aqui no assunto, vamos aqui, Apocalipse capítulo 12, ó. O que diz aqui, ó? 12, vamos lá, ó. 12, 17. O dragão irou-se, ó, ira do dragão contra a mulher, e foi fazer guerra aos restos da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui nós temos o que? A ira do diabo. Deixa eu ver aqui se tem mais aqui no versículo 9. Vamos ver aqui. Versículo 9. Ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos com ele. Aí vamos ver aqui. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, que é a ira de Deus, sabendo que já tem pouco tempo. Então, no período da grande tribulação, vai haver dois tipos de ira. Vai haver a ira do diabo, e ela se manifestará por meio de uma grande tribulação contra os santos, dizimará muitos santos da igreja. A ira do diabo, ela é descrita na forma de uma grande tribulação que dizimará uma grande multidão de cristãos da igreja. Aqui, ó, 7:9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, ele está falando com um anjo, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Esta grande tribulação aqui, ela é uma manifestação da ira de Deus? Não. Esta grande tribulação, ela é uma manifestação física da ira do diabo. Ele desceu até vós que habitam no mar e na terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, no período da grande tribulação, saiba que duas iras há de se manifestar. Uma é a ira do diabo contra os santos, outra é a ira de Deus, que provocará uma grande tribulação contra os ímpios. Deixa eu só dar um exemplo aqui da ira de Deus. Apesar de que eu já falei, deixa eu ver bem aqui. Apocalipse capítulo 2 e versículo 22. Ó. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ó, grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aqui nós temos no exemplo desta mulher chamada Jezabel e os que adulteravam com ela, que Deus promete que virá uma grande tribulação sobre ela e sobre aqueles que não se arrependem de seus pecados. Esta grande tribulação aqui não é a mesma grande tribulação de Apocalipse 7,14. A grande tribulação de Apocalipse 7,14 manifesta a ira de Satanás contra o povo de Deus. Esta grande tribulação é uma manifestação da ira de Deus contra os ímpios, contra aqueles que não se arrependem. Ok, queridos? Foi necessário fazer esta observação. Continuando aqui, 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ele faz referência à ira de Deus. Romanos 5,9, 1 Tessalonicenses 1,10 e 5,9. Há outras referências, mas vamos parar por aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos nos voltar para o livro do Apocalipse. Será que nós podemos ver no livro do Apocalipse os santos aqui na terra durante o período da grande tribulação, onde a ira de Deus vai avassalar, vai destruir os ímpios? Será que os santos estarão aqui na terra? Vamos aqui começar em Apocalipse 6,6. Quero ler aqui para vocês. Apocalipse capítulo 6 e versículo 6. Ó.
ouvi uma voz como que voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Guarda isso aqui, ó, na tua mente. Ó. E não danifiques o azeite e o vinho. Antes que eu lhe dê uma explicação, eu vou fazer um comentário aqui da pena do Dr. Russell Norman Champlin, o que ele comentou e o que ele pensou sobre esta frase. E não danifiques o azeite e o vinho. Olha o que o Dr. Russell Norman Champlin, PhD, um dos maiores comentaristas do Novo Testamento, em especial da Apocalíptica e do livro do Apocalipse. Volume 6, página 446. Olha o que ele diz aqui. Ó. Não danifiques o azeite e o vinho. Nas notas expositivas acima, alude-se ao edito de Domiciano. Bem provavelmente foi o acontecimento histórico que inspirou este versículo. Em meio à escassez dos cereais, os vinhateiros prosperavam. O decreto daquele imperador para favorecer os vinhateiros italianos e prejudicar aos das províncias parece ter sido um golpe contra certos luxos, quando o labor teve de ser desviado para a produção de alimentos mais necessários. Azeite e vinho são luxos quando aos homens falta o pão. Simbolicamente falando, essa circunstância tem sido reputada como uma indicação que no princípio da grande tribulação, a despeito das dificuldades por que passará a humanidade em geral, os ricos continuarão vivendo bem, devido às suas riquezas acumuladas. O vinho pode indicar, lembre-se a palavra que pode indicar a indulgência, a dissipação, tanto quanto o luxo. Porém, a despeito da falta de pão, nem assim os homens aprenderão a livrar-se dos preços da sensualidade e da carnalidade. Em meio a todos esses horrores, alguns dançarão frenéticos e se entregarão a todas as formas de depravação, conforme sempre tem feito. A história passada nada lhes terá ensinado, e o caos, porque estiverem passando, não será melhor mestre para eles. É interessante notar que a escatologia judaica predizia, no tocante aos últimos dias antes do advento do Messias, grande escassez de alimentos, acompanhada pelo excesso de luxo. Sotá 49b nos dá essa informação. Com a ocorrência paralela de agitações sociais, de tal modo que inimigos do homem serão os de sua própria casa. Evidentemente, o Senhor Jesus citou essa tradição em Mateus 10:35 e subsequentemente. Nos escritos do rabino Neemias, que viveu nos tempos do imperador Adriano, também há uma citação dessa tradição, havendo outras fontes que indicam a existência possível de um antigo apocalipse que trazia tais predições. O trecho de Sanhedrin, capítulo 7a, prediz uma fome geral acompanhada por grande abundância de vinho, a despeito do que, devido ao tremendo caos que haverá nessa época, o vinho será extremamente dispendioso, podendo ser adquirido somente pelos ricos. Ok, queridos? Pelos ricos. Então, este aqui é o comentário especulativo, diga-se de passagem, do Dr. Russell Norman Champlin. Este é um comentário especulativo, tá certo? Então vamos lá, mas eu vou, então, a partir de agora, lhe dar a minha opinião, sem desvalorizar outras opiniões, já que eu estou aqui tentando provar a preservação dos santos no período da grande tribulação. Vamos lá. Primeiro, o selo que nós estamos analisando aqui, 6.6, ele faz parte, o que nós lemos aqui faz parte do terceiro selo, ó. Esse aqui, ó. E quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavalo com uma balança na mão. Tudo isso aqui é simbolismo. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Veja que uma medida de trigo por 1 denário, segundo eu pesquisei, equivale a um dia de trabalho. Então, uma medida de trigo por 1 denário significa realmente escassez de alimento, fome, carestia. Uma medida de trigo por 1 denário
3 medidas de cevada por 1 denário. Isso aqui indica carestia, escassez de alimento. Em outras palavras, o terceiro selo ele traz fome. O juízo aqui é a fome. A ira de Deus aqui está sendo derramada contra os ímpios. E a manifestação da ira de Deus qual é? É na forma de fome, escassez de alimento. Então vamos lá. E não danifiques o azeite e o vinho. No grego, nós temos então o seguinte, ó. Kaito elaion kaiton oinon me adiqueces. E o azeite e o vinho não danifiques. A grande questão é o seguinte. Já que nós estamos falando do primeiro, segundo, terceiro e o quarto selo, que são juízos que manifestam a ira de Deus, e a ira de Deus, lembre-se, ela é destinada apenas contra os ímpios e sobre os ímpios. Por que que o autor do Apocalipse fala, e não danifiques o azeite e o vinho? Vamos lá. O azeite, queridos, aqui precisamos captar a ideia do autor. O azeite ele está associado aos santos. O azeite ele é extraído de onde? Da oliveira. Da oliveira, às vezes da oliva, enfim. Mas, biblicamente falando, o azeite ele está associado à unção. Os sacerdotes, eles eram ungidos ou ungiam profetas, reis com azeite de, se não me falha a memória, de oliva ou da oliveira. Então o azeite ele está associado aos santos, à unção. E o vinho? O vinho, de uma certa forma, o vinho de onde é que ele vem? Da vide. O vinho ele vem da vide. Eu vou ler aqui uma passagem bem aqui para vocês. Ó. Quando Jesus, na Santa Ceia, serviu, deixa eu me ver bem aqui. Jesus, na Santa Ceia, vamos lá que chegou a hora. Ó, o que foi que Jesus serviu na Santa Ceia? Mateus 26, 29, vamos lá. Mateus 26, 29. E digo-vos que digo que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo. Então, fruto da videira, ó, no grego está, ó, fruto da videira, ó, genematos tes ampelos, fruto da videira, não está oinos. A palavra vinho no grego é oinos. Então, o que Jesus serviu para os discípulos não foi vinho, foi o fruto da videira ou da vide. Mas o que tem a ver isso com o comentário apocalíptico? Sim, porque o vinho, ele é extraído da videira. Certo? E a videira, ela tem uma relação com os santos. Indiretamente, o vinho, ele tem uma relação com a igreja, com os santos. Então, quando o autor diz assim, e não danifiqueis o azeite e o vinho, ele está dizendo, não prejudique os santos, não prejudique o azeite, os meus ungidos, e não prejudique o vinho, ou seja, aqueles que fizeram comigo uma aliança, por meio do fruto da videira, por meio do fruto da vide, aqueles que têm uma aliança comigo, a partir do fruto da videira, que o vinho ele é tirado da vide ou da videira não, da vide, certo? Não danifiqueis os meus santos, ou seja, o vinho, não prejudique o azeite, os meus ungidos, os meus atalaias. É uma especulação que eu estou trazendo? Sim, é uma especulação. Mas o fato, biblicamente falando, é que o vinho ele tem a ver sim com os santos, porque o vinho ele é tirado da vide. Assim como o fruto da vide, ele é tirado da vide. Aquele líquido que Jesus repartiu entre os seus discípulos e deu para eles beberem, não era oinos, não era vinho, mas era o fruto da videira, ou fruto da vide. Então, tanto o vinho, o oinos, como o fruto da vide, têm a mesma origem e estão associados aos santos. O azeite, já falei, ele era usado para ungir os profetas, os sacerdotes e os reis. Então, o azeite também está atrelado, está associado aos santos.
Então, estamos num período de escassez? Sim. Estamos num período onde a ira de Deus, terceiro selo, manifesta a ira de Deus. E a ira de Deus, bote bem isso na sua cabeça, primeiro selo, segundo, terceiro e quarto selo, os 4 cavaleiros do livro do Apocalipse, eles trazem, eles manifestam, eles derramam a ira de Deus apenas contra os ímpios. Apenas contra os ímpios. Guarde isso na sua mente. Então, quando diz não danifiques o azeite e o vinho, ali não estava favorecendo os ricos, conforme especulou o Dr. Russell Norman Champlin. E com todo respeito, eu aqui discordo dele e de outros mais. Não tem nada a ver também com o decreto de Domitiano. Não tem nada a ver. É um simbolismo, é uma metáfora. O azeite e o vinho que nós temos é uma metáfora. Está ligado à escassez de alimentos? Sim. Os ímpios passarão fome? Sim. Os ímpios experimentarão a escassez provinda da ira de Deus? Sim. Mas os santos serão guardados no período da escassez. Os santos, vejam bem, quando a ira de Deus no terceiro selo se manifestar em forma de fome, de escassez, de carestia, mas na mesa dos santos, na mesa da igreja, não faltará o azeite e o vinho. Ou seja, os santos serão preservados da ira de Deus. É isso que o autor está dizendo, queridos. Ok? Capítulo 7, versículo 3 e 4. Vamos aqui voltar aqui para o Apocalipse, capítulo 7, 3 e 4. Capítulo 7, Apocalipse 7, e versos 3 e 4, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Então, quando diz não danifiqueis a terra e o mar, isso aqui está falando do momento em que os anjos são enviados para danificar a terra e o mar. Isso aqui é uma manifestação da ira de Deus. Mas os anjos só poderão danificar a terra e o mar, a natureza só será danificada contra os ímpios. A ira de Deus só será manifestada contra os ímpios, só será derramada, mas não poderá ser derramada até que Deus tenha selado os seus servos. Aqui não está dizendo até que Deus tenha arrebatado os seus servos para a terra. Eles serão selados. Os servos de Deus aqui é a igreja. Ah, professor, mas aí são 144 mil judeus. Não importa, eles podem ser judeus de raça, de sangue, mas são convertidos a Cristo, fazem parte da igreja. É a igreja. Que são cristãos, são judeus cristãos. Não importa se são 144 mil literal, não importa se são 144 mil simbólicos. Agora, os servos de Deus aqui, eles são cristãos. Não interessa se eles são todos judeus de raça, de sangue, mas eles são convertidos a Cristo. E por eles serem convertidos a Cristo, eles serão assinalados. Aqui nós temos metáforas, certo? Não esqueça disso, nós temos uma linguagem simbólica. Serão assinalados em suas testas. Para quê? Para que não experimentem da ira de Deus. Aqui, ó. Eu vou ler aqui o versículo 1, 7:1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Esses 4 anjos aqui, eles são enviados para derramar a ira de Deus contra o mundo dos ímpios. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Selo. Aqui é para quê? Para proteger os santos. E aqui o selo nada tem a ver com sábado, conforme diz os Adventistas do sétimo dia. O selo aqui, nenhuma associação tem a ver com sábado. O selo de Deus aqui está atrelado, ligado ao Espírito Santo. Quem é que será guardado no período da grande tribulação? Os que têm o Espírito Santo, que é o selo de Deus. E que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, danificar a terra e o mar aqui são manifestações da ira de Deus, dizendo:
Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Não interessa se são 144 mil literais, se são todos judeus, se são todos homens, tá certo? Ou se esses 144 mil é um número representativo simbólico. O que eu estou falando aqui é que haverá uma proteção real. No período da grande tribulação, a ira de Deus será derramada, mas apenas contra os ímpios. Contra aqueles que têm o selo de Deus na testa. O selo de Deus é o Espírito Santo, nada tem a ver com o sábado ou com a guarda do sábado. Aqueles que possuem o selo de Deus, eles serão livrados, serão livres da ira de Deus, serão guardados da ira de Deus. Serão retirados para o céu? Não, serão guardados aqui na terra. Tá bom? Então vamos aqui continuar. Vamos ver aqui Apocalipse 9,4. Lê aqui, ó. Apocalipse 9,4. E foi-lhes dito não que fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Que nós estamos falando do juízo de Deus, da ira de Deus, manifestada no período da quinta trombeta. Olha o que é que diz aqui, ó. E foi-lhes dito, para quem, ó, da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens, ou mais somente aos homens, a todos não, aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, aqui, haverá servos de Deus na terra no período da ira de Deus? Sim, haverá, o texto está dizendo aqui. Mas a ira de Deus atingirá os servos de Deus que têm o selo do Deus vivo, que tem o Espírito Santo? Não atingirá. Não atingirá. Por quê? Eles estarão no céu? Não, eles estarão na terra. Mas assim como Deus guardou os seus servos ali das pragas do Egito, na terra de Gósen, mas eles estavam aqui na terra, Deus guardará a igreja aqui na terra. Professor, a ira de Deus no período da grande tribulação será universal? Sim, será universal, mas será específica, será selecionada. Deus não manifestará sua ira no mesmo tempo em todos os lugares. Deus sempre reservará um local para retirar o seu povo, para dizer, vai para ali, vai para acolá, porque eu vou destruir este lugar, assim como ele fez com Ló. Ele fará, assim como fez com o povo na terra do Egito, tirou eles para a terra de Gósen. Assim será no período da grande tribulação. Vamos continuar. Apocalipse, capítulo 14 e versículo 1. O que diz aqui, ó? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome de seu pai. Ora, o selo de Deus consiste do nome de Deus, o nome inefável, Yud-Hei Vav-Hei, e do nome de Cristo. Então, o selo de Deus nada tem a ver com o Shabá, nada tem a ver com a guarda do sábado. Bote isso na sua cabeça. O selo de Deus nada tem a ver com o sábado, nada tem a ver com a guarda do sábado. O selo de Deus está conectado ao Espírito Santo. Ok? Quem tem o Espírito Santo tem o selo de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não tem o selo de Deus. Vamos continuar. Apocalipse 8:11. O que diz aqui? 8:11. E o nome da estrela era Absinto. Aqui nós estamos na quarta trombeta. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens, aqui não está falando de todos, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quem foram esses homens que morreram? Quem foram esses muitos homens? Apenas os ímpios, queridos. Apenas os ímpios morreram. Bote isso bem na sua cabeça. Apenas os ímpios morreram. Apenas os ímpios. Nós estamos aqui na quarta trombeta, conforme eu li, e o nome da estrela era Absinto,
e a terça parte das águas tornou-se em absinto, ou seja, amarga, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Assim como no Egito, aqui também, no período da grande tribulação, quando a ira de Deus for derramada, no período da quarta trombeta, apenas os homens, os adoradores da besta, aqueles que têm um pacto com o diabo, com Satanás, com o anticristo, apenas eles serão atingidos. A igreja não será atingida, mas ela estará aqui. Por que eu sei? Quinta trombeta, 9:4, mais uma vez vou ler para você. E foi-lhes dito, não que fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Já comentei ainda agora. Vamos aqui, 9:4, seja lei, versículo 18. Vamos aqui para a sexta trombeta. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Que nós estamos no juízo da sexta trombeta. Vamos continuar. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça e com ela danificam. E os outros homens, aqui não está falando de santos, e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, aqui está falando dos outros homens que são ímpios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Então, repito, a sexta trombeta, tal como as outras trombetas, elas destilam juízos da ira de Deus. Estes juízos da ira de Deus só serão derramados contra o mundo dos ímpios, contra os homens ímpios. Guarde isso na sua cabeça. Apocalipse 9:4. Agora vamos para Apocalipse 11:2. O que diz aqui? 11, 1 e 2. E foi-lhes dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e lhe disse, levanta-te e mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Quem é que adora no santuário de Deus? Aqui é uma metáfora. Você pode entender o santuário de Deus literalmente, tudo bem, fique à vontade, mas entenda que aqui nós estamos lidando com um texto metafórico, ainda que o pano de fundo seja um templo literal, tá certo? Mas aqui nós temos ideias. E foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e lhe disse, levanta-te, mede o templo ou santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. A medição do santuário, do altar e os que nele adoram visa a proteção dos santos. Como professor, visa a proteção dos santos. Essa medição do santuário de Deus, do altar e dos que nele adoram, dos que adoram no santuário, esta medição é para a proteção dos santos. E eu vou lhe provar. E deixa o átrio que está fora do santuário ou do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, o que é que o autor está, qual é a ideia do autor aqui, nestes 2 versículos? Há aqueles que dizem, conforme R.H. Charles e Russell Norman Champlin, citando R.H. Charles, que nós temos aqui um oráculo vespasiânico, que foi escrito antes da queda de Jerusalém, ou ali por volta da queda de Jerusalém. O que este oráculo estaria descrevendo em seu sentido original? Que muitos santos, eles foram preservados porque entraram, ou pelo menos aqui este oráculo estaria falando da destruição da cidade de Jerusalém e da destruição do templo. Então, de acordo com R.H. Charles, citado por Russell Norman Champlin, ele diz que o que nós temos aqui é um oráculo vespasiânico que foi adaptado, ou seja, usado pelo nosso autor do livro do Apocalipse. Se isso é verdade, eu não sei. Eu sei é que a ideia do autor, por trás da leitura que nós fizemos aqui, é esta: preservação e destruição. Quem será preservado? Quem será preservado?
E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo, o altar de Deus, o altar e os que nele adoram. Então o primeiro versículo fala de livramento, de preservação. Quem será livrado? Quem será preservado? A igreja, o povo de Deus. Preservado como? Sendo arrebatado para o céu? Não. Permanecendo aqui na terra. O segundo versículo: e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças. Por quê? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ora, este oráculo, obviamente, que chamam de oráculo vespasiânico, é sem dúvida alguma que indiretamente o autor tinha realmente em mente aqui a destruição da cidade santa, ou seja, da cidade de Jerusalém pelos romanos. Essa destruição realmente ela durou 3 anos e meio, começou no ano 66, meados de 66 e foi até o ano 70, quando culminou na destruição da cidade e do templo pelas hordas de Roma, pelos romanos. Então é óbvio que quando nós estamos lendo este fragmento, o que vem à nossa mente aqui, e pisarão a cidade santa por 42 meses, o que o autor historicamente tem em mente aqui é o pisar da cidade santa, ou seja, Jerusalém pelos romanos, o que durou em meados de 66 e foi até 70. O general Tito foi quem destruiu a cidade e o templo. Isso aqui eu aproveito para lhes dizer que isso aqui serve de prova esmagadora para dizer que quando o livro do Apocalipse foi escrito, a destruição da cidade de Jerusalém e do templo já era história, no mínimo já tinham se passado 30 anos, porque o livro do Apocalipse ele deve ter sido escrito ali entre o ano 96 a 100, outros colocam para o ano 110. Então, no mínimo, quando o autor escreveu este fragmento, e que indiretamente ele se refere sim ao cerco de Jerusalém, que durou 3 anos e meio pelos romanos, o que culminou na destruição da cidade do templo, no mínimo já tinham se passado 30 anos. Então é fora de cogitação aqueles que dizem que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Nero. Não, não foi escrito nos dias de Nero, porque obviamente o versículo 2 quando diz assim, e deixe o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Indiretamente, o autor tem em mente aqui, de forma indireta, ele está fazendo referência ao pisar da cidade santa de Jerusalém pelas nações, comandadas por Roma, pelos exércitos de Roma. Os exércitos de Roma pisaram, sim, a nação de Israel por 42 meses, por 3 anos e meio. Isso é fato, é história. O que, mais uma vez, eu digo, culminou na destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então, dado isso, nós não podemos dizer que o livro do Apocalipse foi escrito ali nos dias de Nero, mas depois de Nero e muito tempo depois. Vamos aqui. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Olha o que diz aqui. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O autor tem em mente aqui, mais uma vez, você sabe qual é a fuga que o autor tem em mente aqui? Vamos lá. Historicamente falando, o autor tem em mente aqui a fuga dos cristãos para a terra de Pela, para a região desértica. Ora, Eusébio de Cesareia ele vai nos informar que os cristãos eles escaparam da destruição da cidade com o templo e da destruição de muitos judeus. Eles escaparam por quê? Porque eles seguiram a orientação de Jesus Cristo, que está aqui em Mateus, que eu vou ler aqui para vocês. Olha o que Jesus diz para aqueles que estavam na Judéia, antes que os romanos viessem para destruir a cidade, o templo e os judeus. Olha qual foi a orientação de Jesus, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, aqui é o exército romano, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. O lugar santo aqui é a cidade santa, Jerusalém, a Judéia. Está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias,
E orai para que a vossa fuga, ou seja, houve fuga de cristãos sim. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Ok? Então, a grande tribulação em questão aqui, no livro de Mateus, ela fala da destruição do povo judeu. E quem foi que fugiu da Judéia para os montes, para bem longe, são os cristãos, judeus convertidos a Cristo. Então, o que eu li aqui em Mateus 24, dos versículos 15 ao 22, é equivalente ao que eu estou lendo aqui em Apocalipse 12:6. E a mulher, aqui são judeus cristãos, é a igreja, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, durante 3 anos e meio. Ou seja, durante o tempo em que Israel estava sendo pisado pelas nações, em que Roma estava cercando Jerusalém, que estava destruindo Jerusalém e o templo, o que culminou na destruição da cidade e do templo em 70, durante esses 3 anos e meio, Deus foi tirando o seu povo ali da nação. Foi levando para o deserto. É a isto que o autor está se referindo. Mas por que o autor faz alusão a isso? Ele está ilustrando aqui o livramento de Deus. Deus guarda o seu povo, não retirando para o céu, mas guarda o seu povo aqui na terra. Vamos aqui, versículo 13. Aqui, ó. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, ou seja, a igreja, no contexto aqui, judeus cristãos, que dera luz. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Essas asas aqui são simbólicas. A grande águia aqui representa Deus. As asas representam o livramento de Deus, a proteção de Deus. Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, fuga para o deserto, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade do tempo, ou seja, 1260 dias ou 3 anos e meio, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, ou seja, da igreja, judeus cristãos, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. O que nós temos aqui são metáforas, são figuras de linguagem. E a terra ajudou a mulher, que nada tem a ver com a terra dos Estados Unidos ajudando a nação de Israel. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Este rio aqui, que procede da boca do dragão, este rio aqui é uma manifestação da ira do diabo, do dragão. Aqui é a ira do diabo, a ira de Satanás, sendo derramada, destilada contra o povo de Deus. Lembra que eu falei de 2 iras, uma do diabo e outra de Deus? Então, a ira em questão aqui é a ira do diabo. Vou ler aqui para você aqui, ó. 12:12. Pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Este ai aqui é para os ímpios. Porque o diabo desceu a vós, os ímpios, e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Então vamos continuar. E o dragão irou-se, ó, mais uma vez ira, irou-se contra a mulher, ou seja, contra o povo judeu. No contexto aqui, eu quero dizer que no contexto aqui, no pensamento do autor, aqui, a mulher aqui é a igreja, composta de judeus cristãos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. O resto da semente aqui da mulher é a igreja formada de judeus e gentios. Tá bom? A partir do capítulo 13, o autor vai trabalhar na semente da mulher e na semente do diabo. A semente da mulher é a igreja composta de judeus e gentios, e a semente do diabo é o anticristo. Ok? A semente, a partir do capítulo 13, o autor vai concentrar a sua narrativa focando na semente da mulher ou os descendentes da mulher. Quem são os descendentes da mulher? A mulher, até o capítulo 12, a mulher aqui do capítulo 12, a partir do versículo 6, a mulher lembra judeus convertidos ao cristianismo, judeus cristãos, e a partir do capítulo 13 nós temos aqui a semente da mulher, que representa a igreja composta de judeus e gentios. É a semente da mulher. A semente do diabo é o anticristo. Ok? Que fique isso bem
esclarecido. Versículo 16, capítulo 18, 4. Apocalipse 18, 4. Capítulo 18, 4. Já eu estou terminando esse vídeo, é rapidinho. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Ou seja, sai da cidade de Roma. Historicamente falando, o autor que tem em foco a cidade de Roma. Por que sai dela? Porque Deus vai destruir Roma com os seus flagelos, com a sua ira. É isso que o autor tem em mente. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, Deus vai varrer a cidade de Roma com pragas. Então, qual é a forma que Deus vai usar para livrar o seu povo no período da grande tribulação? Que é isso que o autor tem em mente? É dizendo: sai de Roma, sai da cidade ímpia, sai da cidade ímpia. Assim como Deus mandou Ló sair de Sodoma e Gomorra e da cidade de Zeboim, assim também Deus manda aqui o povo de Deus: sai de Roma, para que não incorras nos seus pecados, ok? E nas suas pragas. Então aqui está em foco a ira de Deus, mas ela atingirá apenas aos ímpios. Então este versículo aqui, ele é um dos mais claros. Esse aqui mostra como é que Deus vai guardar o seu povo no período da grande tribulação. Como é? A grande tribulação, ela vai cair no lugar em que a ira de Deus cair, o povo de Deus ali não estará, ele é retirado para outro lugar. E aqui não é uma fuga espiritual, aqui é uma fuga física, literal, geográfica. Há aqueles que pensam que aqui nós temos apenas uma fuga, um retirar espiritual. Pode estar incluído isso? Sim. Mas o conselho aqui é: sai dela, povo meu. Sai literalmente, sai do meio, porque eu, Deus, vou derramar a minha ira. Vou manifestar os meus flagelos contra esta cidade ímpia. Vamos aqui. A ira de Deus é destinada aos ímpios. Apocalipse, eu já li. 946. Apocalipse 9, 18. Vamos aqui, voltar aqui, ver se eu já li isso aqui. Ó. Apocalipse 9. Vamos aqui. Esse aqui eu já li, 18 a 20, 21. 16, 2. Vamos aqui, para fecharmos o nosso vídeo. Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre a terra, que são as taças da ira, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, aqui são apenas homens ímpios, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, e porque disto são merecedores. Mais uma vez, o versículo 6 aponta apenas os ímpios como alvejados pela ira de Deus. Versículos 8 a 11. Vamos aqui. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens aqui são apenas os ímpios. E os homens foram abrasados com fogo, são apenas os ímpios. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. E o quinto, deixa eu ver aqui, versículo 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino, e se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então os homens aqui são apenas os ímpios. Versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Os homens aqui são apenas os ímpios. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então, mais uma vez aqui, eu estou mostrando para vocês que a ira de Deus, ela será derramada apenas sobre os ímpios. O que o autor do Apocalipse aqui está mostrando para nós confere com a crença escatológica da tradição judaica, do Talmud, do Mishnah, e, enfim. O que o autor do livro do Apocalipse está falando sobre a ira de Deus, que na tradição judaica é chamada as dores de parto do Mashiach, confere. As dores de parto do Mashiach, ou a ira de Deus, ou a hora da aprovação, conforme diz Apocalipse 3:10,
é um mal que está destinado apenas para os ímpios, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para tudo sempre. Amém.